O corpus da literatura mundial inclui obras cuja força filosófica ultrapassa fronteiras de gênero e tempo. Entre elas destaca-se o livro de hoje, que não é uma simples releitura do mito grego, mas uma alegoria sobre os conflitos que moldam a consciência e a identidade humanas. Diante das versões de Ésquilo e Hesíodo, o autor constrói um drama centrado na divisão da alma, transformando a lenda em reflexão sobre o ser e o destino. Foi, em sua juventude, a saúde avermelhava-lhe o sangue e dia a dia lhe cresciam as forças. Então falou Prometeu todo orgulhoso a Epimeteu, seu amigo e irmão. Sus, tornemo-nos diferentes dos muitos que pululam no montão comum, pois, se conformarmos a nossa maneira de viver com o exemplo comum, seremos de preço comum, e nunca mais desfrutaremos nobres alegrias, nem aquelas dores que enriquecem a alma. Prometeu e Epimeteu, de Carl Spindler. É o livro que dá sequência ao nosso projeto Nobel, onde eu me propus a ler, em ordem cronológica, um livro de cada laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Se você não viu os vídeos anteriores, o link da playlist vai estar na descrição e num card que vai aparecer aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. A narrativa opõe dois modos de existir. Prometeu representa o orgulho e a autodeterminação absolutos. Sua recusa em submeter-se à ordem divina não é mera rebeldia, mas fidelidade à própria essência. O exílio na montanha não é castigo, mas escolha. Prefere a solidão à perda da integridade. Epimeteu, em contraste, simboliza a rendição. Aceita o trono e o prestígio, mas ao custo da própria individualidade. Sua aparente soberania encobre o vazio de quem vive preso às convenções. Spindler mostra que o pior exílio não é o físico, mas o da própria alma. Epimeteu vive sobre uma máscara, prisioneiro da conformidade. A importância de Prometeu e Epimeteu está em retratar o autoconhecimento como processo doloroso. Para Spindler, viver de forma plena exige negar o conforto e o previsível. Essa visão marcou a psicologia do início do século XX, especialmente com Carl Jung, que viu na obra uma antecipação do conceito de individuação. O caminho para a construção de um eu autêntico. Prometeu encarna o ego que rejeita a máscara social e desce ao inconsciente para recuperar sua autonomia. Prometeu e Epimeteu é um hino à integridade pessoal e à busca da verdade interior. Ao contrapor os dois irmãos, Spindler nos convida a reconhecer e a escolher entre a autenticidade difícil e a mediocridade confortável. Sua obra permanece como um marco da literatura e da filosofia modernas, celebrando a centelha humana que só se revela na resistência. Muita gente hoje em dia prefere viver uma mediocridade confortável a uma autenticidade difícil. O panorama da literatura europeia no final do século XIX e início do XX foi marcado por uma crise de representação e pela busca de novas mitologias capazes de dar sentido à fragmentação da modernidade. Nesse contexto de transição, Carl Spindler destaca-se não apenas como poeta suíço de língua alemã, mas como um dos últimos grandes artífices da forma épica, cuja obra ocupa um lugar singular no cânone da época. A trajetória de Spindler, que abandonou carreiras convencionais após estudar teologia e direito, reflete a recusa de submeter o talento criador às exigências da vida prática. Sua experiência como tutor na Rússia e depois como professor e jornalista na Suíça forjou uma visão de mundo marcada pelo pessimismo e pela busca de sentido estético e moral. Sua principal contribuição está na renovação do poema épico. A Primavera Olímpica, de 1900 a 1905, não é apenas um longo poema alegórico, mas uma vasta construção simbólica.
Publicado em um momento dominado pelo romance realista e pelo lirismo decadentista, o livro representou um gesto de ruptura. Ao recorrer à mitologia grega, Spindler não busca a imitação do passado, mas um espaço universal para refletir sobre o destino humano, a criação e a tensão entre causa e forma. Essa ambição estética lhe garantiu reconhecimento internacional e o Prêmio Nobel de Literatura de 1919. O ponto de partida de sua exploração da psique do destino individual está em seu primeiro épico. Estamos falando de Prometeu e Epimeteu, de 1881. O texto ultrapassa o interesse histórico e antecipa temas da psicologia moderna. Spindler contrapõe a ousadia de Prometeu, que age antes de pensar, à prudência tardia de Epimeteu, que pensa depois de agir, criando uma meditação sobre a consciência e a autonomia moral. Essa reflexão influenciou diretamente a psicanálise, em especial o pensamento de Carl Jung, que reconheceu no poeta um precursor das ideias sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos. Sua técnica, baseada no verso heróico, combina rigor formal e força descritiva. O que distingue a sua voz é a fusão entre um pessimismo cósmico e uma fé trágica na grandeza do esforço humano. Diferente do niilismo de seus contemporâneos, Spindler vê na luta contra o destino uma forma de afirmação. Seus heróis, falíveis e sofredores, representam a dignidade humana diante da indiferença no universo. Carl Spindler é, assim, uma figura central da virada do século, cuja obra exige releitura. Não é um livro fácil. Precisa realmente de releitura e precisa ler com uma atenção profunda. A sua poesia permanece como testemunho da força do mito como instrumento de reflexão existencial e como um dos marcos da literatura modernista de língua alemã. Este livro, publicado em 1881 sob o pseudônimo de Carl Felix Tanden, Prometeu e Epimeteu é uma epopeia alegórica em prosa que não apenas revisita o mito grego, mas o transforma em uma investigação sobre a crise da subjetividade no fim do século XIX. Mais tarde, atribuída ao verdadeiro autor, Carl Spindler, e reelaborada em verso como Prometheus der Dunder, em 1924. Essa não é a versão em verso de 24, tá? Essa é a versão original de 1881, em prosa mesmo. A obra ultrapassa o relato mítico e se firma como um texto fundamental para a gênese da psicologia moderna e do pensamento existencial. O centro da narrativa não é o fogo roubado, mas o fogo interior, a essência do eu, confrontada pela tirania da conformidade e do poder externo. Spindler propõe uma inversão teológica e moral. A oferta divina feita a Prometeu, tornar-se um deus menor ou governante terreno, exige a renúncia à própria personalidade, entendida não como traço superficial, mas como expressão autêntica do ser interior. A recusa de Prometeu é o ponto decisivo da obra. Não um gesto de rebeldia contra a ordem cósmica, mas de fidelidade ao próprio eu. Ao afirmar que sua individualidade vale mais que qualquer domínio ou prestígio, ele se torna o primeiro herói existencial. Prefere a vida solitária e marginal à dissolução na multidão geral, afirmando a autonomia contra a heteronomia. Antecipando a máxima "torna-te quem és", encarna o ideal de autenticidade antes mesmo de Nietzsche formulá-lo. Epimeteu, em contraste, simboliza a fragilidade do desejo de aceitação. Ao aceitar a oferta divina e a nova personalidade, a máscara social, ele sacrifica a autenticidade em troca do poder e da aprovação. Representa o homem conformista, que troca a liberdade do ser pelo conforto do social. O fracasso de seu reinado é uma parábola da ruína que acompanha a persona vazia. A máscara sem um eu verdadeiro
não sustenta o peso da soberania e seu mundo interno e externo desmorona. No Brasil, nós temos grandes representações do homem conformista que troca a liberdade do ser pelo conforto do social. Então, o valor duradouro de Prometeu e Epimeteu está na antecipação dos princípios da psicologia analítica. Carl Jung reconheceu sua importância e a utilizou como base para a distinção entre tipos psicológicos. Prometeu, voltado ao mundo interior, é o tipo introvertido. Epimeteu, guiado pela adaptação ao exterior, é o tipo extrovertido. A narrativa é, em essência, uma alegoria do processo de individuação. A trajetória de Prometeu, do recusante orgulhoso ao errante que preserva a integridade, descreve o caminho solitário de quem se afasta da mente coletiva. Seu perdão final a Epimeteu marca o ápice da maturidade psicológica. Não é fraqueza, mas superação da vingança e do ressentimento. A verdadeira força, mostra Spindler, está na consciência elevada e na integridade interior, não no poder ou na glória. A obra redefine o heroísmo. O herói Prometeu não age no plano épico da criação ou da revolta, mas na resistência silenciosa do sofredor, o Duder, que prefere o sofrimento da autonomia ao conforto da submissão. Spindler legou à literatura um mito fundador do self moderno. Prometeu e Epimeteu permanece um espelho da sociedade contemporânea ao questionar o preço da aceitação e a fragilidade das identidades moldadas pela máscara social. O fogo que Prometeu guarda é o lume da personalidade, a centelha divina que habita cada ser humano. Prometeu e Epimeteu vai além da simples releitura do mito clássico. Trata-se de uma reflexão sobre a formação da personalidade, o conflito entre o indivíduo e a coletividade e o processo de individuação. Spindler usa o contraste entre os irmãos titânicos como metáfora para o destino humano, a consciência moral e a redenção por meio do sofrimento. A narrativa começa com a escolha pela diferença. Prometeu e Epimeteu decidem buscar uma felicidade nobre e profunda, rejeitando a vida comum. Esse gesto funda um ideal existencial. Prometeu encarna o gênio que vive segundo a voz interior, recusando qualquer submissão externa. O isolamento e o repúdio às leis e tradições revela o embate entre a lei interior, Prometeu, e a ordem exterior, o povo e o anjo de Deus. O comportamento excêntrico dos irmãos indica sua distância do convívio social. O povo percebe neles um desajuste. Algo faltava e ao mesmo tempo algo sobrava. Faltava conformidade, sobrava intensidade. O clímax ocorre quando o anjo de Deus oferece o poder a Prometeu, exigindo em troca a substituição da alma pela consciência. Prometeu recusa, afirmando a soberania da individualidade sobre a moral imposta. Já Epimeteu aceita a consciência e se torna governante justo, mas guiado por princípios externos. Spindler compõe assim liberdade interior, Prometeu, e dever social, Epimeteu. Epimeteu governa com disciplina e moderação, simbolizando o triunfo da ordem. A aparição da deusa Maia representa a recompensa da retidão e da harmonia. Prometeu, por sua vez, se isola. Seu encontro com a deusa de beleza terrível, a verdade ou destino, traz a maldição do sofrimento eterno em troca de um futuro de glória. Ele é o herói da alma que busca transcendência pela dor. O verme que o atormenta simboliza a inquietação interior que impede a paz. Prometeu se torna inimigo de si mesmo, incapaz de aceitar a serenidade comum. Quando o dia real, imagem do divino, passa pela terra e observa os irmãos, não escolhe entre eles. Reconhece que ambos são necessários, o da ação moral e o da fidelidade ao eu. Eu tenho certeza que a Lia Luft leu este livro, porque em um livro dela chamado, se não me engano, A Asa Esquerda do Anjo, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, a protagonista também, durante toda a história, tem um verme que a incomoda a história toda
e é ela a principal cultivadora dos fracassos que ela tem na vida. É interessante também aquele livro. Quem está mais tempo aqui no canal sabe que a Lia Luft é uma das minhas escritoras preferidas. Então, com a partida dessa presença, o mundo retorna à rotina. O transcendente se afasta e resta ao homem viver por seus próprios meios. A trajetória de Prometeu continua. Ao servir um mestre tolo, ele vê suas obras rejeitadas, mas secretamente indispensáveis. No reencontro com o verme, pede a destruição da felicidade medíocre, confirmando sua incapacidade de aceitar a paz comum. A alegoria de Spindler é uma meditação sobre a condição humana. Prometeu e Epimeteu não representam o bem e o mal, mas dois modos de existir: a ética da convicção e a ética da função. O primeiro vive pela fidelidade à alma, o segundo pela obediência à ordem. A obra afirma o valor da personalidade que se mantém íntegra, ainda que ao preço da dor e da solidão. Nela, o heroísmo deixa de ser público e se torna um drama silencioso da alma. A narrativa, de estrutura fragmentária e densidade simbólica, ultrapassa a forma da fábula e configura um diagnóstico da condição humana. É uma espécie de teogonia do sofrimento, construído como drama filosófico. O autor não se apresenta como cronista de mitos, mas como um intérprete da crise metafísica, capaz de desmontar os fundamentos da cosmologia ocidental. O ponto de partida é radical. A divindade suprema, o Criador, é retratada não como onipotente, mas como exausta e aprisionada em um ciclo de dor. Esse Deus enfermo, semelhante a um Zeus acorrentado pela própria criação, desloca a teologia da onisciência para a falibilidade do ato criador. O sofrimento deixa de ser punição e torna-se essência divina. Nesse cenário de decadência surge Pandora, filha do Hades. Ela não é a figura curiosa e destrutiva da tradição, mas uma mensageira de compaixão que tenta aliviar a dor humana. Sua alegria ao partir, indiferente à tristeza do pai, revela a inocência trágica das boas intenções. A beleza que traz, abençoada pelas lágrimas do Criador, indica que a salvação nasce da dor e da renúncia, não da ordem divina. A descida de Pandora reflete a natureza do sofrimento humano. O diálogo que ela tem com o riacho funciona como coro trágico, revelando que o amor mais sincero é também o mais doloroso. O encontro com o jovem pastor introduz o tema da arte como espelho da alma. A beleza e a criação revelam a verdade humana, mas também distraem da missão moral, expondo o conflito entre contemplação e ação. O surgimento da deusa Sol, em luto, e a doença do anjo, imagem da consciência ou da graça, marcam o avanço do mal. A aparição do abutre, figura da morte, leva o anjo a ordenar a dissimulação da alegria para enganar Baphomet. O casamento após a morte e o nascimento de Mitos, o primogênio, fundem vida e luto em um rito de continuidade. Tá vendo como o livro é bem fragmentado? São várias cenas que se unem, que se juntam. O reino de Baphomet representa o domínio do cálculo e do cinismo. O rei, temeroso e manipulável, é conduzido pelo Leviatã, cuja inteligência perversa explora a vaidade e o auto-engano humanos. O mal maior não é a força, mas a astúcia que se apoia na vontade de ser enganado. O diálogo entre Baphomet e Leviatã sobre a armadilha define o núcleo da crítica social, a fundação de uma sociedade de simulacros. A virtude e a boa conduta tornam-se iscas vazias. O ideal coletivo, representado pelo poste comum e pela baleia invisível, simboliza o triunfo das aparências. O resultado é a repetição cíclica do erro humano e a formação de uma comunidade regida pela mediocridade moral. O coro final, que celebra a reconciliação entre inimigos, expressa a perda de qualquer distinção ética. O Leviatã, erguendo-se do banquinho, confessa o vazio por trás da alegria coletiva. Epimeteu, ao entregar os filhos de Deus após abandonar sua consciência, consuma a queda. O pacto com Baphomet, a fuga de Maia e a desordem final simbolizam a perda da orientação moral
e a confusão espiritual. É nesse vazio que surge a esperança. Doxa, enviada a Prometeu, atravessa a humilhação e transforma a fé em ação. O encontro com a mendiga, que representa a alma do Titã, marca a virada. Prometeu é curado pelo amor e pelo sacrifício. Ao salvar a criança divina da turba, encarna a ética da ação desinteressada. O julgamento conduzido pelo anjo reestabelece a misericórdia, mas revela os limites da justiça divina. A entrega do último filho aos homens é um ato de confiança. A salvação depende agora da fidelidade humana ao sagrado. No encontro final entre Prometeu e Epimeteu, o perdão fraterno dissolve o juízo. A verdadeira redenção está na reintegração da consciência e na superação da hipocrisia moral. Em síntese, o texto é um palimpsesto teológico em que a queda se repete e a salvação nasce da rebelião ética de Prometeu contra a farsa da moralidade. A tragédia está na vontade humana de se enganar e a redenção na ação solidária e consciente. O Criador está exausto, mas o Titã, moldado pelo amor e pela dor, encarna a possibilidade de um novo princípio moral, a fraternidade que reside na lama. A obra épica em prosa de Carl Spindler vai além da narrativa para se tornar uma reflexão filosófica e um mapa da psique humana. Longe de seguir uma estrutura linear, sua conclusão exige do leitor e uma leitura que extraia o sentido último da obra. Não o fechamento de um enredo, mas a afirmação de um princípio existencial. O texto não resolve a trama, dissolve as ilusões sociais e psicológicas. A ideia de que Prometeu e Epimeteu termina com o triunfo final da integridade sintetiza com precisão sua dialética. O desfecho é despojado de triunfalismo. Não há glória, e não há glória divina em redenção coletiva. A vitória, assim como a salvação, é individual e ética. O caminho de Prometeu, marcado pela recusa em negociar sua essência em troca de poder, é o eixo da mensagem final. Spindler inverte a hierarquia tradicional do poder. A verdadeira realeza não está na coroa, mas na consciência e no domínio de si. Prometeu vence não Zeus, mas a tentação de se tornar cópia do poder estabelecido. Sua fidelidade ao seu eu interior funda a sua soberania. Epimeteu, por contraste, representa a queda moral daquele que troca a autenticidade por aceitação. Sua máscara simboliza a submissão ao papel social, até que a persona pública destrói o seu interior. Assim, a obra se torna uma crítica à sociedade burguesa e à homogeneização que ela impõe. A ruína de Epimeteu não é castigo divino, mas consequência natural da falsidade. Ele é o exemplo negativo. Quem renuncia a si mesmo se autodestrói. Em sua essência, esse livro é um hino à individualidade radical. A grandeza de Prometeu está em manter-se fiel à própria lei, mesmo ao preço do isolamento e da dor. Seu sofrimento é escolha e prova de integridade. A dor torna-se sacrifício e sinal de força moral. A vitória está em permanecer fiel a si mesmo diante da adversidade. A máxima: não há nada mais belo neste mundo do que a face irritada de um inimigo, sintetiza essa estética, sintetiza essa ética. A beleza aqui é moral. O ódio do inimigo é o reflexo da virtude. A irritação do outro prova a autenticidade de Prometeu e o poder de sua resistência. O conflito é, portanto, sinal de coerência. Prometeu e Epimeteu não termina com despedida, mas com afirmação. Spindler oferece uma alegoria das tensões da modernidade, a defesa da singularidade diante da conformidade. Sua obra é um manifesto pela consciência autêntica e um lembrete de que a verdadeira apoteose ocorre no interior da alma. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.